Sabe aqueles sinais bem comuns de envelhecimento, tipo um cansaço que não passa, a pele que vai perdendo o viço? Muita gente acha que é normal, mas a causa por trás disso tudo pode ser uma só, e bem surpreendente. É isso que a gente vai desvendar agora. Parece familiar, né? A gente logo pensa, é a idade chegando. Bota a culpa no tempo, como se não tivesse o que fazer. Mas e se a verdadeira raiz do problema for outra coisa? Algo que dá para combater? Pois é. O nome do culpado oculto por trás de tudo isso é inflamação crônica. É isso mesmo, um processo silencioso que fica ali acontecendo dentro do corpo da gente sem fazer alarde. Então vamos lá. Nessa primeira parte, a gente vai entender direitinho o que é essa tal de inflamação e por que ela é a grande vilã do envelhecimento. Olha, para entender bem, vamos pensar assim. Sabe quando a gente se corta e o lugar fica vermelho e inchado? Aquilo é uma inflamação aguda, e ela é boa, é o nosso corpo trabalhando para se curar. O problema é quando essa inflamação não vai embora, ela vira crônica de baixo grau, como se fosse um alarme de incêndio apitando baixinho, sem parar, o dia todo dia. E esse barulhinho constante vai, aos poucos, danificando as células. E as consequências disso? Bom, são justamente aquelas coisas que a gente costuma chamar de sinais da idade. A pele envelhece mais rápido, com mais rugas, flacidez, aumenta o risco de doenças como diabetes e pressão alta. E aquele cansaço persistente, a dificuldade de concentração, está tudo ligado a essa inflamação silenciosa. Uma analogia perfeita para isso é pensar num fogo invisível. É como se tivesse um pequeno incêndio acontecendo dentro do corpo o tempo todo. A gente não vê a fumaça, mas por dentro o estrago está sendo feito. Ok, deu para entender o tamanho do problema, né? Mas então qual é a solução? A parte boa é que a resposta pode ser muito mais simples do que se imagina. E o melhor, não custa nada. A solução é o jejum intermitente. É basicamente isso, criar um tempo sem comer. Se a inflamação crônica é aquele fogo invisível, o jejum funciona como um extintor de incêndio. Ele chega e apaga o fogo, dando ao nosso corpo a chance de se reparar e se recuperar. Mas aí vem a pergunta, né? Como é que ficar um tempo sem comer pode ser tão poderoso a ponto de rejuvenescer? Agora a gente entra na parte mais fascinante, a ciência por trás disso tudo. Então, o jejum é tipo um ataque em 4 frentes contra a inflamação. Primeiro, ele estabiliza o açúcar no sangue, evitando aqueles picos que geram inflamação. Segundo, melhora a sensibilidade à insulina, que é um fator chave no envelhecimento. Terceiro, ele ativa um processo incrível de limpeza celular. E quarto, melhora a saúde do intestino. Ou seja, é uma estratégia completa. E desse quarteto tem um processo que é simplesmente espetacular, a autofagia. Pensa nela como se fosse o serviço de limpeza e reciclagem das nossas células. Quando a gente jejua, o corpo liga esse modo faxina geral, que pega as partes velhas e danificadas das células e as transforma em matéria-prima para construir coisas novas. É uma renovação de dentro para fora. E o resultado disso é impressionante. Imagina uma célula toda bagunçada, cheia de lixo e resíduos inflamatórios. Depois que a autofagia entra em ação por causa do jejum, essa mesma célula fica limpinha, organizada, funcionando a todo vapor, basicamente rejuvenescida. A diferença é brutal. Ok, já entendemos a ciência por trás. Mas agora vamos ao que interessa na prática, né? O que a gente sente, o que muda de verdade no corpo e na mente. Olha, as mudanças são fantásticas. A pele, ela rejuvenesce, fica com mais viço, menos rugas. Sabe por quê? Porque o corpo para de destruir colágeno. Aquela fadiga crônica vai embora, porque o corpo não precisa mais gastar energia lutando contra a inflamação. E o cérebro fica mais afiado. O foco e a memória melhoram muito. Então, o ponto principal é esse. Não é só sobre parecer mais jovem. É sobre restaurar a juventude do corpo e da mente. É uma revitalização completa, que começa lá dentro e se reflete aqui fora. Bem interessante, né? E a melhor parte é que não é nenhum bicho de 7 cabeças para começar. Vamos ver agora 4 dicas super práticas para quem quer começar e ter os melhores resultados. A forma mais popular para começar é o jejum de 16 horas. É bem simples. Basicamente é jantar um pouco mais cedo e pular o café da manhã, indo direto para o almoço. Durante essas horas sem comer, é super importante se hidratar bem com água, chá, café sem açúcar. E na hora de quebrar o jejum, comece com calma, com comidas leves. E claro, para potencializar tudo, o jejum funciona melhor ainda combinado com uma boa noite de sono e um bom gerenciamento do estresse. Para a gente fechar, vamos pensar um pouco no futuro. O jejum não é só uma modinha.
Na verdade, ele representa uma grande mudança na forma como a gente pensa sobre o anti-envelhecimento. Pensa bem, por décadas, a conversa sobre anti-idade era sobre o que a gente passa na pele, sobre tratamentos externos. Mas o que a ciência está mostrando agora é que o verdadeiro segredo está do lado de dentro. E a ferramenta mais poderosa para acessar esse segredo é de graça e está disponível para todo mundo. Criar esse tempo sem comer, dar um descanso para o corpo. E essa ideia final é para a gente levar para a vida. O futuro do anti-envelhecimento, ele é construído nesse tempo em que não se come. É uma inversão total de lógica, né? O segredo para uma vida com mais saúde e vitalidade talvez não esteja no que a gente coloca no prato, mas sim nas horas em que o prato fica vazio. É uma perspectiva que, sinceramente, pode mudar tudo.